Gente, que alegria estar com vocês nessa noite, mesmo à distância, sintam-se todos abraçados, viu? Meu carinho, meu amor para cada um de vocês. Eu agradeço a casa pelo convite, agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo também a Jesus, nosso querido mestre. Gratidão aos nossos pais que nos permitiram o nascimento com vida, gratidão ao nosso anjo de guarda e gratidão a esse momento tão sublime, tão importante na nossa vida. E nós vamos, então, hoje estudarmos um pouquinho, fazermos algumas reflexões acerca dessa precipitação, essa atitude nossa que compromete a nossa jornada como espírito, né? Adoecendo a nossa alma e adoecendo também, por tabela, o nosso corpo físico. Toda vez que nós nos debruçamos sobre um tema, é importante buscarmos o significado das palavras. E precipitação, lá no nosso dicionário, apresenta um duplo sentido. Pegar alguma coisa que está no alto e jogar para baixo, né? Ou no sentido também de afobação. E nós vamos ficar, então, com esse sentido da afobação, essa afobação, então, que vai adoecer a nossa alma e também o nosso corpo físico. Eu quero localizar na nossa trajetória de espírito, na linha do tempo, né? Como espíritos em evolução que somos, a localização dessa precipitação. Eu vou usar uma reguinha aqui, tá? Faz de conta que essa reguinha aqui, ela tem 1 metro. Vou colocar a palavrinha instinto, como se fosse assim, de 0 até 20, eu vou colocar a palavrinha instinto aqui. Na outra extremidade, que também é algo que faz parte da nossa trajetória, eu vou grudar aqui a palavrinha no outro extremo, como se fosse de 90 para 100, a palavrinha intuição. Essa é a nossa trajetória. Nós saímos do instinto para conquistarmos a intuição. E nesse meio do caminho, pelas nossas sucessivas reencarnações, pelo nosso aprendizado, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, que nós passamos a ter responsabilidade, usamos a inteligência e chegamos também à razão. E onde é que fica essa precipitação? Essa precipitação, que é essa afobação na hora de tomarmos determinadas decisões, ela vai ficar aqui, juntinho, no setor do instinto. Então, são atitudes instintivas que nós ainda temos. Segundo Kardec, o nosso mundo é de expiações e provas, embora Kardec mesmo já tenha nos revelado lá na Revista Espírita que a Terra já foi um mundo primitivo. Nós evoluímos de mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, onde nós deveríamos sempre agir com a razão, certo? Mas, né, devido à nossa imperfeição, muitas vezes nos vemos o quê? Agindo instintivamente, com vícios de comportamento, com atitudes repetitivas, sempre do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. E vem logo um esclarecimento feito pelo espírito Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos falando que nós temos 95 mil pensamentos por dia. E desses 95 mil pensamentos ao dia, quase 80% dele, para não dizer 85, quase 90, são pensamentos repetitivos, né? Como se nós ficássemos patinando na forma de pensar. Então, diante de todas as reações que nós temos durante o dia, porque nós não somos avaliados pelas nossas ações, nós somos avaliados pelas nossas reações. Diante dessas nossas reações, dos desafios da vida, nós podemos agir de duas maneiras.
Primeira maneira de agir. Nós podemos parar para pensar no que nós vamos fazer e falar. Nós podemos avaliar os nossos sentimentos. Nós podemos meditar acerca disso tudo que está acontecendo conosco, porque nós temos um foco no bem, no nosso próprio bem-estar, nos preocupamos com o bem das outras pessoas também. Então, o nosso foco é na nossa vida espiritual, na nossa vida de espírito, na nossa eternidade. Isso vai de encontro com os próprios ensinamentos de Jesus. O que é que Jesus nos orientou? Tudo que semeardes, havereis de colher. Quer dizer, quem semeia, colhe. Opa, se eu vou ter uma semeadura, que tal, então, eu agir no bem? É uma maneira de nos policiarmos nas nossas atitudes, não é verdade? E uma outra forma de dizer a mesma coisa, Jesus também nos disse, a cada um segundo as suas obras. Isso nos propiciaria o quê? Uma evolução espiritual muito assertiva, muito grande. No entanto, né, como somos espíritos imperfeitos, reencarnados nesse mundo de expiações e provas, nem sempre as nossas reações são o quê? Pensadas, são meditadas. Como que elas são? É na lata, né? A gente faz tudo no atropelo, sem pensar, sem planejamento. A gente vomita as coisas que a gente tem dentro do nosso coração em cima do outro, né? Nos rompantes assim de fúria, de maneira precipitada. Aí que está o uso do instinto, a ligação com a parte instintiva, que também é nossa, porque me diz uma coisa, o instinto é ruim? Não, o instinto não é ruim na nossa vida, porque, afinal de contas, ele mantém a nossa vida, ele é importante, mas nem sempre as nossas atitudes poderiam ser tão impetuosas, né, de afobação, comprometendo a nossa trajetória espiritual, porque muitas vezes a gente não pensa para ter um interesse pessoal nas coisas, a gente pratica uma ação boa, mas qual que é o nosso foco? O meu interesse pessoal. Aí vem uma advertência do nosso querido Bezerra de Menezes, dizendo assim lá no Evangelho, olha, toda ação que você praticar, embora ela seja uma ação boa, mas que no fundo tenha uma pitadinha de interesse pessoal, não vai ser virtude. Não é uma atitude virtuosa, quer dizer, não vai ter mérito algum na realidade espiritual. Então, qual que é o foco? É o imediatismo. E tudo que é imediatismo, que é materialidade, não vai dar muito certo na nossa jornada como espírito. E essa precipitação, ela traz consequências na nossa trajetória. Mas, Mara, que tipo de consequência que pode trazer na nossa jornada? Olha, a prática de condutas antiéticas vai, na verdade, se caracterizar como uma parada na nossa evolução espiritual, né? Uma estagnada e um comprometimento, às vezes, tão grande que, além das provas ou expiações que nós já temos agora no nosso planejamento reencarnatório, outras provas e expiações podem ser o quê? Angariadas, né? O nosso saquinho aqui de acertos pode se tornar um pouquinho mais pesado do que quando nós chegamos aqui na nossa reencarnação. Muito bem. Vocês imaginem um exemplo que tem lá naquele livro, há 2000 anos, que o Emmanuel dita para o nosso querido e saudoso Chico Xavier, a sua própria trajetória, a sua própria experiência, né, enquanto senador romano, no momento de precipitação. Qual que era a situação que o Públio Lentulus vivia naquela época, no tempo que Jesus caminhava pela Palestina? A situação era a seguinte, o Públio Lentulus, então senador, uma autoridade romana, era casado com a Lívia. A Lívia era uma sublimidade, uma alma encantadora. E tinha uma filha chamada Flávia, que estava acometida da lepra. Naquele tempo, não existia SUS, não existia Unimed, não existia energia elétrica, né? E não existia cura para a lepra. Inclusive, era uma norma daquela sociedade de então,
que todas as pessoas acometidas da lepra eram obrigadas a se isolar do convívio familiar e o convívio social e se isolarem lá no Vale dos Leprosos, que ficava em Jerusalém. A Palestina, naquela época, no tempo de Jesus, era dividida em 3 regiões: a Galileia, no alto, a Samaria e a Judéia. Era justamente na Judéia que ficava a cidade de Jerusalém, onde tinha o Vale dos Leprosos. Como é que essas pessoas se deslocavam para o Vale dos Leprosos? Chamava Uber? Chamava mototáxi? Chamava ambulância do SUS? Não, gente, não tinha nada disso. Como que era o deslocamento? As pessoas se embrulhavam em panos, protegendo as suas feridas em estado já de putrefação, e se arrastavam lá para o Vale dos Leprosos. Elas caminhavam durante a noite porque era mais fresco, e durante o dia elas ficavam escondidinhas porque o sol era abrasador, muito quente naquela região, não dava para caminhar debaixo do sol quente. Então vejam a situação de uma pessoa leprosa daquela época. Quando então a notícia das proezas de Jesus, né, das curas que Jesus estava fazendo, já havia se esparramado por toda aquela região da Palestina, e a Lívia, que acreditava em todas as atitudes, as pregações amorosas de Jesus para com todos, sabendo que ele curava leprosos, falou para o senador: olha, marido, vai lá, né? Leva um lero com Jesus, né? Conversa com ele para ele curar a Flávia. Ele falou: imagina, porque Romano era politeísta, acreditava em vários deuses, imagina que ele, uma autoridade romana, ia se misturar junto com o povo que acompanhava Jesus para pedir em prol da filha. Bom, por fim, ele acabou indo, né? Mas não no meio do pessoal. Ele esperou a boquinha da noite, com menos pessoas ao redor de Jesus, e foi até Jesus. Gente, imaginem, né? Estarmos diante do nosso querido mestre, né? Essa criatura que veio lá das esferas crísticas, aqui para o planeta Terra, para despertar em nós a lei de amor. Que bênção seria ter Jesus ao nosso lado, né? Eu não perderia a oportunidade de jeito nenhum para pedir 1000 coisas para Jesus, né? E ele não abriu a boca, fechou o bico e ficou quieto. Aí, como Jesus já conhece, né, não só do senador, mas conhece de todos nós o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, Jesus, então, teve uma conversa, né, batuta com ele, né, de coração para coração, né, aquele coraçãozinho assim pulsante, de espírito para espírito, com amor, né, que lhe era nato, né? Ele diz assim para o senador: senador, senador, por que me procuras? E o cara quieto. Melhor que me tivesse procurado publicamente e para toda a vida a lição soberana da fé e da humildade, mas durante o dia. Não precisava ser na bocada da noite, quando tem pouca gente aqui perto de mim, não, tá? E o senador, ouvindo tudo isso, né? Sabendo que ele era, no íntimo, ele sabia que ele tinha essa postura de um homem orgulhoso. Porque quando Jesus falou para o Saulo de Tarso, que ele estava indo lá na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, né? Ele falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que aconteceu com Saulo? Né? Teve um despertamento espiritual, caiu do cavalo, perdeu a visão, foi para casa sem precipitação, meditou, e o que aconteceu com ele? Mudou de vida. Diferente, então, dessa atitude aqui que o Públio Lentulus vai ter. Aí Jesus, novamente, com aquela paciência que lhe é peculiar, aquela amorosidade, olhando para aquela alma, disse assim: não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o seu sentimento que salva a filha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, pois tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé dela é divina.
E aquele momento, então, o Públio Lentulus estava ali só ouvindo o mestre, pensando o que no seu próprio umbigo. E Jesus continua o diálogo. Está, porém, no teu querer o aproveitar daqui, agora ou daqui a alguns milênios. Quer dizer, ou você acata, se permite que essa lei de amor adentre ao âmago do teu ser agora, ou você vai ter eternidade ou alguns milênios para ter despertado essa lei de amor dentro de você. E continua. Se o desdobramento da vida humana está subordinado a essas circunstâncias, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos seus semelhantes. Mesmo com essa profundidade dessas palavras de Jesus, aquele coração parecia que estava impermeável a essas vibrações de amor. E Jesus continua: mas ninguém poderá agir contra a sua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Gente, esse minuto ditoso, maravilhoso, de uma exuberância ímpar. E o que é que estava fazendo aquele cidadão na frente de Jesus? Estava pensando em que eu sou um senador romano. Roma é o foco do mundo, é o centro de tudo, de todas as atividades, de todas as orgias, de todas as belezas. É um poderio só, é um deslumbramento. Eu tenho autoridade, eu tenho as posses, né? Como é que vai ficar tudo isso? E a cabeça dele ficou nesse turbilhão, pensando na materialidade da vida, esquecendo o quê? De meditar acerca da vida espiritual. Então, nesse momento que ele, ao invés de despertar a sua consciência e abraçar a causa do Cristo, que seria esse minuto glorioso ditoso de uma exuberância ímpar na vida dele, ele se precipitou. Ele não parou para pensar, para meditar, para avaliar a situação da família, o amor que a Lívia, a esposa, tinha nos ensinamentos do mestre, aquela fé divina que tinha também a serva, a Ana, que botou o joelho no chão e ajudou a Lívia a orar pela cura da Flávia. Nada disso ele pensou. E precipitadamente, ele se despede do mestre e volta para casa. Ele não ponderou nada, ele não avaliou nada, ele não acolheu essas orientações que o mestre pessoalmente estava ditando ao seu coração. Ele não escolheu essas orientações do mestre. E ele volta para casa. E quando ele volta para casa, para sua surpresa, a sua filha Flávia estava curada. E nem sequer ele permite que a esposa e a Ana manifestem e atribuam essa cura a Jesus. Então vejam que Jesus, em todo o tempo, ele respeitou o livre-arbítrio do Públio Lentulus. Porque em momento algum do evangelho nós vamos encontrar alguma passagem que Jesus fala assim: ei, ó, vem cá fulano, vem cá você que tá cego, vem cá que eu vou te curar. Ele sempre perguntou: o que queres que eu te faça? E nesse momento também ele perguntou para o Públio, né? Por que me procuras? Ele não podia ter falado: olha, em casa tem uma filha doente, vê se você trata de curar ela, cara. Né? Não, ele manteve a sua postura de romano e não permitiu que essa lei de amor tocasse a sua consciência. E agora, atualizando, quantos de nós, no nosso dia a dia, agimos com precipitação? Quantos de nós, diante dos desafios da vida, paramos para pensar, para ponderar, antes de falar ou antes de agir? Por que nós não seguimos a nossa intuição? Intuição é o resultado de todas as nossas vivências que está armazenada na memória do nosso espírito. Não pensem vocês que dessas sucessivas reencarnações nós só temos o nosso lado sombra, não.
nós temos os nossos acertos também, que fica tudo junto, fica tudo unido, nada se perde. Nada se perde. Então, dentro desse arsenal que nós temos muita intuição. Por que nós não seguimos a nossa intuição no sentido dessa assertividade que conduz-nos à elevação espiritual, ao progresso espiritual? É um bônus para a nossa eternidade. E se nós seguíssemos essa intuição, nós já teríamos galgado um mundo de regeneração há muito tempo. Mas, ao invés de ponderar, nós nos precipitamos, nós agimos com esse imediatismo na nossa vida, ele é comprometedor, porque ele interfere nas nossas escolhas, interfere nas nossas decisões, e não nos permite vivenciar em sua plenitude a lei de amor, justamente quando nós nos comprometemos, mas nos comprometemos conosco mesmo. E nós queremos atribuir a nossa infelicidade por conta de alguém. Ah, eu sou infeliz por causa de fulano que me fez isso. Não, você está infeliz por conta do quê? Das suas próprias escolhas equivocadas, imponderadas e precipitadas. Olha, nós não aprendemos lá no Livro dos Espíritos que Jesus é o nosso modelo e guia? Está lá, na questão 625, em O Livro dos Espíritos. Se Jesus é nosso modelo e nosso guia, porque diante de um desafio, eu não gosto muito de usar a palavra problema, porque parece que problema nos paralisa, né? Quando o desafio nos empurra para frente para buscar uma solução, uma saída para o que está acontecendo. Se Jesus é nosso modelo e nosso guia, por que nós não convidamos esse nosso mestre tão querido, esse médico das nossas almas, esse amigo nosso de toda hora, a sentar conosco? Senta aqui, Jesus. Olha, eu estou passando tal desafio. Faz de conta que ele não sabe o que a gente está passando, né? Vem cá, Jesus, eu estou passando por isso. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria, Jesus? Jesus tomaria alguma atitude precipitada? Xingaria alguém? Trairia alguém? Puxaria o tapete de alguém? E por que nós fazemos tudo isso? Por que nós não seguimos Jesus, que é nosso modelo e nosso guia? Por que nós não copiamos e colamos as atitudes e o comportamento de Jesus? Por que nós sempre atropelamos as coisas, né? E agimos de forma equivocada, deixando de lado essa lei de amor que é tão importante para a nossa trajetória espiritual? Porque muitas vezes a gente nem terminou de ouvir o que a outra pessoa está falando, nós nem prestamos atenção na cena, nas coisas. O que nós já estamos falando? Já estamos dando um pitaco, já estamos respondendo, nós já estamos fazendo um julgamento e dando um decreto condenatório imediatamente. Com tanta precipitação desse jeito, uma precipitação rasa, superficial e sem pensar. E vou contar para vocês uma situação tão, para nós, assim, é corriqueira quando nós usamos o WhatsApp, porque todo mundo que me passa bom dia, eu respondo bom dia para todo mundo. Pode ser ao meio-dia ou às 3 da tarde, ainda falo bom dia, né? Eu recebi uma xícara bonitinha, decoradinha, com café fumegando, porque eu amo café. Aquela xícara bonitinha, escrito um bom dia com um sorrisinho, né, na fumacinha. E eu passei essa xicrinha, eu repassei, né? Essa figurinha para uma pessoa que me respondeu assim na lata. Bom dia, só se for para você. Você sabe que eu odeio café, ainda você veio vir falar bom dia com uma xícara de café fumegando? Nossa, estragou o meu dia. Gente, para minha surpresa, meu Deus, eu falei, olha, esquece a xícara e fica só com o meu bom dia, filha de Deus. Pronto. Se eu fosse pegar ar também, na mesma intensidade, sem parar para pensar, teria saído uma confusão lascada, eu teria perdido a amizade com essa pessoa. Então, nós temos que, diante dos desafios que nos aparecem assim de repente, nós temos que respirar. Pensar o que vai fazer.
Porque se as nossas atitudes forem precipitadas, nós estragamos a amizade com as pessoas que estão ao nosso lado. E olha que a gente afirma que a gente gosta dessas pessoas, né? Mas a gente já tá com os dois pés no peito, assim, pá, né? Empurra para longe, lógico. Porque então uma resposta atravessada, precipitada, gente, nossa senhora, gera um constrangimento, gera conflito, gera um mal-estar, um dissabor. Às vezes você pode perder a amizade com essa pessoa, né? Para o resto dessa encarnação, só Deus sabe quando que você vai ter oportunidade de conviver com ela outra vez, para quê? Para reajustar-se junto dela. Oh, meu Deus, quanta mágoa, quanta dor que gera essa precipitação nas nossas vidas. Esses palavrões, né, se tornam energias violentas no nosso perispírito. Até eu sempre dou aquele tradicional exemplo, quando nós estamos no trânsito e alguém nos fecha, né? Não precisa descer do carro e ir lá tirar satisfação com o outro e botar o dedo em risco ou aquele dedo do meio, né? E falar aquele palavrão que a gente tem vontade de falar. Não! O que a gente tem que respirar fundo, pacificar a nossa alma, porque a respiração, ela tranquiliza, ela serena, né? E falar o que para ela? Vai, filho de Deus, motivo da minha evolução. Para quê? Para que essa situação de futura precipitação desapareça e nós consigamos o quê? Manter a paz e equilíbrio dentro de nós. O importante não é provar que nós temos razão, mas nós termos paz, nós mantermos a amizade com essa outra pessoa. É por isso, então, que a precipitação, ela vai adoecer a nossa alma e, por tabela, também vai adoecer o nosso corpo físico. Por quê? Vamos lembrar aquela questão 135 em O Livro dos Espíritos, que diz que o homem é composto por 3 partes. O corpo físico, que é o que a gente consegue visualizar, o perispírito, que é a camada energética que dá forma ao corpo físico, mas que é o envoltório do espírito, né? É o que faz a comunicação do corpo com a nossa alma, né? E essa alma, então, já encarnada, o que ela faz? É ela quem pensa e quem sente. E se eu estou sentindo essa afobação, esse rompante de fúria, né, vinda da precipitação, é como se a nossa alma ficasse repleta de pontos negativos, vamos simbolizar assim, né? E, por fim, para que esses pontos negativos sejam diluídos, o que faz? O perispírito encaminha toda essa energia densa para onde? Para o corpo físico, somatizando toda essa energia densa, tóxica, no nosso perispírito. Então, a precipitação, se nós fizermos uma comparação, ela é como se fosse uma lava de um vulcão. Nós não vimos agora, mês passado, na televisão, lá na Espanha, um vulcão que entrou em erupção? Digam-me, existe possibilidade de conter as lavas desse vulcão? Com toda a tecnologia que existe no planeta, não tem como conter essas lavas que descem morro abaixo, não é? E com as nossas lavas emocionais de precipitação, é a mesma coisa. Elas aparecem no nosso perispírito e através, então, do perispírito, que é o veículo de manifestação, ela vai somatizando no nosso corpo físico. Aí que vem a encrenca. O que é que essas lavas emocionais vão produzir no nosso corpo físico? Nosso corpo físico não é composto por moléculas, por trilhões de células, por órgãos, por sistemas. O que acontece com tudo isso? Que deveria ser uma máquina que funcionasse adequadamente, né? Olha o que nós vamos fazer com o nosso corpo físico, instrumento do nosso espírito. Nós vamos desagregar nossos sistemas, nós vamos alterar a memória celular, nós vamos afetar o nosso sistema imunológico, nós vamos fazer morrer as células por antecipação. E sabe o que acontece? Mas nascem células doentes no lugar dessas células que eram sadias anteriormente. E a doença vai se instalando.
doenças físicas, doenças mentais, doenças emocionais. Então, vejam, tudo isso é produzido por nós, não vem de fora, vem por um desequilíbrio do nosso próprio espírito. E, aliás, a própria ciência nos ensina que quando nós temos pensamentos positivos, o hormônio que é produzido pelo nosso corpo físico, aquele hormônio que cai na corrente sanguínea e circula por todo o nosso corpo, se é um pensamento positivo, o hormônio produzido é o da serotonina, que nos causa alegria de viver. Ao passo que, se nós temos pensamentos precipitados, pensamentos negativos, qual é o tipo de hormônio que vai cair na nossa corrente sanguínea? É o cortisol. E o cortisol gera dor. Então, tudo isso não vem de fora, vem por desequilíbrios da nossa própria alma, né? Então, as pessoas às vezes passam a se sentir assim como vítimas. Olha, Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu. Eu sou tão boazinha, olha o que me aconteceu. E o fulano de tal que rouba, o fulano de tal que faz isso, aquilo, tá lá de boa, com saúde boa. E olha eu, coitadinha, tudo acontece comigo. Mas quem é que está gerando esse desequilíbrio? Somos nós mesmos os únicos responsáveis por tudo que está somatizado no nosso corpo físico, né? E se nós desencarnamos doentes, nós vamos para a realidade espiritual, levando os nossos ódios, os nossos amores, os nossos equilíbrios e os nossos desequilíbrios também. Aí rebobina a fita da nossa vida lá, aí a gente morre de susto, né, de ver tanta coisa equivocada que fizemos, aí a gente vai falar assim, ai, se eu soubesse, não tinha feito isso. Ah, se eu soubesse, eu teria pensado mais, teria ponderado mais em tal situação, né? E o que a gente pede? A gente implora a Deus uma nova oportunidade de voltarmos para o planeta, com a intenção de quê? De não mais enfiarmos os nossos pés na jaca, não mais trocarmos os nossos pés pelas mãos, para a gente se comportar, se educar na próxima trajetória. Aí, então, vem um momento mais sublime, mais importante, né, depois do planejamento reencarnatório, que é o quê? A concepção. O momento do encontro do óvulo com o espermatozoide, que vai formar ali um corpinho que vai se desenvolver na barriga da mamãe, que é o espírito reencarnante, né? Que vem lá trazendo o que para essa nova viagem? 2 maletinhas. Uma maletinha genética, com as características hereditárias, e outra maletinha, a espiritual, fruto ou que resultado das experiências já vividas. E aquele corpinho físico vai ter o quê? Saúde ou doença, conforme está ali naquela maletinha perispiritual, espiritual, e somos nesse momento, né, envolvidos pelo véu do esquecimento, para que tenhamos todos nós o quê? Liberdade para fazermos as escolhas, né? Mas dessa vez, escolhas mais pensadas, escolhas mais equilibradas, mais voltadas à vivência da lei do amor, e nada de afobação, nada mais de precipitação, certo? São tantas as oportunidades que Deus nos dá para sermos pessoas melhores. A nossa volta para o planeta é uma opção abençoada. Nós temos aqui nosso anjo de guarda a nos inspirar, porque a inspiração ela vem de fora de nós e a intuição ela vem de dentro de nós, né? Deus mesmo já, ao longo da história da humanidade, já sempre nos deixou à disposição orientadores. Nós tivemos os profetas que trouxeram mensagens de amor e de luz. Nós tivemos já 3 revelações, Moisés, a primeira, nos trazendo a lei de amor. Tivemos a segunda revelação, personificado em Jesus, fazendo com que essa lei de amor desabrochasse na nossa alma. E Jesus nos prometeu o quê? O Cristo Consolador. Quem veio logo? Que Consolador é esse? Né? A nossa doutrina espírita, codificada por Kardec, né? Veio continuar a trazer luz na nossa trajetória para que os nossos atos não fossem mais precipitados, que eles fossem o quê? Pensados.
E receitas existem aonde? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que são 28 capítulos maravilhosos, trazendo as máximas do Cristo para que nós acertássemos na nossa vivência aqui. E eu, em particular, gosto, além do Sermão do Monte, né, que até Gandhi, aquele líder indiano, disse assim, olha, se desaparecer da Terra todos os livros, mas ficar o Sermão do Monte, já está salvo, porque se as pessoas vivenciarem o Sermão da Montanha, olha, vão acertar na trajetória espiritual. E eu particularmente também gosto muito do capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, quando o Espírito de verdade, né, traz para nós, espíritas, uma mensagem tão linda, tão profunda, dizendo assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Então, estamos aí com a faca e o queijo na mão para aprimorarmos a nossa estadia aqui nesse planeta Terra, que nos acolhe com tanta bondade e com tanto amor. Então, olha, temos outras ferramentas que nem a oração, o evangelho no lar, esses encontros aqui, que são encontros de instrução para o nosso espírito, são as palestras. Encontramos aí também uma infinidade de livros, tudo mostrando para nós que alguns P's, algumas palavras começadas com P na nossa vida devem ser evitadas. A precipitação, a preocupação excessiva, mas colocar outros P's com mais constância na nossa vivência, que nem essa ponderação, pensar no que pensar, como André Luiz nos advertiu, perdão, né? Perdão e esquecimento, que são as duas palavras-chave da misericórdia, para que a gente possa ter o quê? Um progresso espiritual e viver em paz. Então, nada como também colocar um pouquinho de água da paz na nossa boca, conforme recomendou Maria João de Deus, né? A mãe do nosso querido Chico, porque Chico também passava por uns bafafás de vez em quando, e Maria João de Deus recomendou, filho, eu tenho um remédio bom para você, usa a água da paz. Ah, pode deixar, mãe. Procurou lá em Pedro Leopoldo, não achou, procurou na farmácia lá de Uberaba, não achou, e falou, mãe, vem cá que você precisa me trocar o remédio que eu não estou achando a água da paz. Filho, essa água aí do pote, bota um pouquinho aí no copo, põe um gole na boca, não cospe nem engole enquanto a situação está pegando fogo ao seu lado. Para quê? Para evitar que as palavras indevidas sejam projetadas do coração, boca fora, né? Para que haja serenidade tanto da boca quanto uma serenidade da mente. Para evitar o quê? Que os julgamentos não apareçam e para evitar precipitação e evitar o quê? Comprometimento e adoecimento da nossa alma. Então, a vocês, queridos amigos, eu desejo a todos vocês que hajam sempre com muita sabedoria, porque sabedoria é diferente de sapiência. Sapiência é aquilo que a gente aprende com os estudos nos bancos escolares, inclusive. Mas a sabedoria, ela tem um caráter, uma peculiaridade muito grande. Ela vem dessa emoção que torna justa pela razão e abençoada pela nossa intuição. E a intuição, então, ela é uma ferramenta que nos impulsiona para frente, nos ensina a ponderar e não agir com precipitação. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês na noite de hoje.